nós estamos estudando um pouco sobre ética cristã e começamos na semana retrasada, né, já a falar sobre o sétimo mandamento. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá, em Êxodo, capítulo 20, verso de número 14. Por favor, Márcio. Que trata do sétimo mandamento. Obrigado, meu irmão. Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. Foi isso? E aí, dentro dessa sequência aí que nós estamos fazendo, então vamos lá. Nós vimos aí algumas questões relevantes, né, sobre o sétimo mandamento, tratando o que é adultério, qual que é a diferença entre adultério e fornicação, se o adultério imediatamente põe fim ao casamento, qual que é o padrão bíblico para o casamento, a questão da poligamia, por que a poligamia era uma prática comum no Antigo Testamento, qual que é a visão do Novo Testamento sobre poligamia, a questão do divórcio, a diferença entre divórcio e repúdio, em quais casos é permitido o divórcio e em quais casos é permitido o divórcio no sentido de um novo casamento, né? Para um novo casamento, o divórcio você pode pensar em qualquer situação, mas um novo casamento, como que isso é aplicado dentro de uma visão bíblica. Aí começamos a semana passada, né? Começamos? Foi isso? Aí tratamos de alguns termos, né, básicos relacionados ao tema. Aí vimos que adultério refere-se ao pecado sexual de pessoas casadas com alguém que não seja o seu cônjuge. Vimos que fornicação refere-se à relação sexual voluntária entre pessoas não casadas entre si. Inclui o próprio adultério, o incesto, o homossexualismo, a prostituição, a idolatria, né? Essa palavra vem do grego, fornicação vem do grego porneia, onde que também é a base radical para depois pornografia e para tantas outras palavras relacionadas a pecados aí na área sexual. E paramos aqui falando sobre o incesto, né? Que refere-se à prática de relações sexuais entre indivíduos relacionados entre si, quer pela aliança, parentesco por afinidade, casamento, né? Mesmo que seja não sanguíneo, mas por afinidade, né? Eu casei com uma mulher que tem lá filhas e filhos, então meus filhos se tornaram irmãos, mesmo que não tenham nenhum vínculo biológico sanguíneo, mas cria-se um vínculo por aliança, e então, dentro da visão ética, defendida pelo Catecismo de Westminster e pela Confissão de Fé de Westminster, esse é um tipo de união conjugal que não deveria se ter dentro da igreja. Então, seja quer pela aliança, quer por consanguinidade, né, parentesco de sangue. E aí estudamos um pouquinho de Levítico 18, que apresenta ali uma série de proibições, mas que na verdade aponta, né, para esse bom senso relacionado à fidelidade e manter um matrimônio digno de honra, né? Esse é o principal objetivo aqui, o princípio maior de moralidade relacionado ao sétimo mandamento, né? Por que é proibido adulterar? Porque o foco de Deus é manter o matrimônio como algo digno, né? E como diz lá Hebreus capítulo 13, né? Que entre todos o matrimônio seja considerado digno de honra, bem como o leito sem mácula, o leito sem mancha, o leito sem adultério. Essa é a ideia que está por trás. Um outro tema que é importante para início de conversa e nós definirmos, né? Poligamia, que refere-se a um sistema onde o homem tem mais de uma mulher ao mesmo tempo, ou até mesmo, sendo menos comum, mas onde a mulher tem mais de um homem simultaneamente. Existem alguns contextos, né, alguns povos, algumas civilizações, onde a mulher podia ter mais de um marido, é menos comum, mas também nós temos registros disso na sociologia e tudo mais. Vimos que esse sistema de poligamia, de um modo geral, foi tolerado dentro da postura do Antigo Testamento, não por indicação bíblica, né?
mas, ao mesmo tempo, quando se tolerou essa situação, não perde-se o padrão original, que é monogâmico. E mesmo quando ocorria a prática da poligamia, exigia-se a postura de casamento, né? Não era a ideia de ter várias mulheres sem o vínculo da aliança do matrimônio, né? Então, esperava-se isso, o padrão pelo menos indicava isso. Nós vamos tratar isso aqui um pouquinho mais para frente, e aí vemos, quando tratamos do padrão que Deus estabelece para o matrimônio, então esses desvios, que apesar de tolerados, trazem as consequências, em alguns casos, né, isso fica até explícito, as consequências disso, e Deus não maquia isso nas Escrituras, né? Sempre nós vamos ver as consequências da poligamia como sendo algo prejudicial à própria manutenção da família. Você pode pensar em qualquer caso aí de poligamia que foi tolerado na Bíblia, mas todas elas têm algum momento que gerou problemas, né? Gerou dificuldade, gerou outros tipos de desvios do padrão do padrão que o próprio Deus estabeleceu para a manutenção da família e do matrimônio como digo de honra, né? Desde Abraão, você vê que já a poligamia já traz situações adversas, a questão até consequências dos povos que saíram, né, desses filhos provenientes da poligamia, gerando brigas, inclusive brigas históricas até o dia de hoje. Você vê o caso de Salomão, talvez que seja o mais abrupto, né, que foi o caso mais, talvez, exagerado, vamos assim dizer, que aponta, inclusive, para a perspectiva do final da vida dele, em idolatria, em se deixar levar pela influência das suas mulheres, e a Bíblia apresenta isso como sendo um pecado de Salomão. Aí entra, talvez, questionamentos teológicos a respeito de salvação, tal, mas a Bíblia ela não tenta esconder o fato de que isso foi um grande problema e que Salomão, inclusive, sofreu no final da sua vida por consequências de ter se casado, né, ter vivido a poligamia, e, consequentemente, a influência dessas mulheres acabou conduzindo ele para pecar contra o Senhor. E isso é o que fez com que, inclusive, o reino viesse a passar pela divisão e tantos outros problemas nacionais. Israel acabou colhendo por falta da fidelidade de Salomão diante da aliança que Deus havia feito com ele. Então, sempre, mesmo com Eucana, né, com Ana e Elias, sempre trazendo sofrimento, trazendo dificuldade, e mesmo que a misericórdia de Deus recaia, né, sobre Ana, em especial sobre Samuel, mas nós vemos que não foi uma vida fácil, gerando ali brigas, inquietações e situações adversas. Então a poligamia, apesar de ser tolerada, né, desde que havia o casamento, obviamente, mas é algo que sempre foi apresentado como algo trazendo consequências não só para o polígamo, mas para todos aqueles que estavam envolvidos ali no contexto familiar. E em todos os momentos que a palavra de Deus vai tratar do padrão para a família, ele ressalta a ideia da monogamia, e a gente vai trabalhar um pouquinho com isso um pouquinho mais à frente aqui. Uma outra questão aí de início de conversa é a diferença, né, entre o divórcio e o repúdio. Então, o divórcio ele refere-se ao rompimento legal de vínculo de matrimônio entre cônjuges, geralmente estabelecido na presença de um juiz. No contexto bíblico, isso era feito ou pelos anciãos, ou depois através até da atividade sacerdotal, depois com o exílio através das sinagogas, onde apresentava-se, portanto, carta de divórcio. Então era o rompimento legal do vínculo do matrimônio.
Isso era aplicado dentro do contexto ainda judaico por vários motivos, né? Os próprios rabinos, vai ter várias escolas dentro do próprio judaísmo, mas existem aqueles que aceitavam o divórcio por qualquer motivo, né? Com exceção daqueles casos que a própria lei já deixava claro que o marido não podia se divorciar em hipótese nenhuma. Que era o caso, por exemplo, quando alguém pegava uma virgem de Israel que ainda não estava desposada e mantinha relação sexual com ela, né? Então, esse caso, então, ele tinha que pagar uma indenização para o pai, tinha que casar com essa moça e nunca, em hipótese alguma, poderia se separar dela, né? Porque ele que causou aquela situação. Imagino que esse é um padrão ético interessante, né? E que faria aí muito malandro pensar duas vezes antes de meter as caras com as mocinhas virgens que por aí tem, né? Tem uns malandros aí, uns vagabundos que, né, aproveita a carência afetiva, às vezes, das moças, como dizia antigamente, faz mal às moças e depois some no mundo e aí deixa o resultado para o resto da vida aí nessas famílias. Então, havia uma expectativa, nesse caso, na visão bíblica, de que não podia ter o divórcio, mas para toda e qualquer outra situação possível, alguns rabinos defendiam, então, a possibilidade de divórcio em qualquer sentido. Eu não gosto mais dela, vou divorciar. Ela queimou o arroz, eu vou divorciar. Ela engordou ou emagreceu, eu não sei, qualquer motivo, era motivo para divorciar, né? Nós vemos que depois o próprio Senhor Jesus apresenta uma visão ética, moral muito mais específica, né, para tratar do assunto, mas o divórcio é uma situação que a Bíblia, mesmo que com todas as letras diz que não é o padrão que Deus gostaria, mas como o próprio Senhor Jesus ensina, por conta da dureza do coração do homem, também é uma prática tolerável, mas tem alguns parâmetros e algumas situações que precisam ser observadas, porque a própria palavra de Deus estabelece limites, né, para a prática do divórcio, porque senão você fica nessa lá, casa larga, arranja outra e fica por aí. A Bíblia permite, a Bíblia tolera, então, vida que segue. Mas não é bem assim. E um outro termo importante aí para a gente colocar no pacote aqui, para estudarmos sobre o 7º mandamento, é a questão do repúdio. Que, quando você vê em Malaquias, por exemplo, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Vamos ver aqui. Malaquias capítulo 2, o verso de número 16. Dentro da advertência contra a infidelidade conjugal, nos é apresentado em Malaquias capítulo 2, verso 16, seguinte situação. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Alguns traduzem aqui, usam como sinônimos tanto a palavra repúdio e divórcio, né, como se Deus odeia o divórcio ou odeia o repúdio, mas é importante fazer uma distinção, pois o repúdio, apesar de, como eu disse, muitos considerarem sinônimo de divórcio na Bíblia, refere-se a um ato meio que maquiado, né? Ou seja, refere-se ao ato de viverem juntos como casados, mas não mantendo vida conjugal e não cumprindo com as responsabilidades conjugais. Então, é aquela situação, continua vivendo debaixo da mesma casa, só que não vivemos mais como marido e mulher. Isso é um repúdio, e Deus diz que odeia essa postura, porque essa postura acaba
sendo uma porta aberta para a infidelidade, para a promiscuidade, para a prostituição e para uma série de outros pecados que caracterizam a quebra do 7º mandamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Então, definindo aí esses termos, né, nós podemos caminhar um pouquinho. Eu já falei aqui de uma sequência, né, de um vídeo do Dennis Prager, que é aquele radialista americano, judeu, conservador, da Universidade de Prager, acho que é. Ele fez uma sequência sobre os 10 comandos, né, ou os 10 mandamentos, e eu compartilhei há um tempo atrás, eu acho que a Miriane até depois mandou no grupo novamente, não foi uma coisa assim? E ele traz sempre uma visão bastante interessante, né, do princípio moral de cada mandamento, que é o nosso foco, nosso objetivo. Então, se você tiver depois condição de pesquisar e procurar, se for lá no YouTube, lá pô, Dennis Prager, Dennis com 2 N's, né, Prager, os 10 mandamentos, provavelmente vai te conduzir lá a uma sequência. Tem, eu acho que 11 ou 12 vídeos curtos sobre cada um dos mandamentos, onde ele apresenta uma perspectiva do princípio moral. E é isso que faz desse material um material interessante. Ele vai dizer, eu tento resumir o que ele fala lá, naquele videozinho, e ele vai definir, então, que o objetivo do 7º mandamento são esses 5 aí, né? Que, primeiro, formação e manutenção da estabilidade social. Se você apresenta, desde a infância, os 10 mandamentos para a criança, apontando que, olha, não adulterarás. O que é não adulterarás? Significa que você, quando for casar, você precisa ser fiel e você precisa, então, manter essa fidelidade conjugal com a mulher da tua mocidade ou com o homem que for te desposar. Então, esse fato dessa moralidade ser ensinada dentro do contexto daqueles que temem ao Senhor, deve gerar a formação e, ao mesmo tempo, essa manutenção da estabilidade social, não só familiar, mas social. É uma situação que nós estamos vivendo, irmãos, né? Nós falamos na semana passada sobre isso, e que, infelizmente, com o desprezo para com Deus e para com a sua palavra, tem influenciado a postura ética das pessoas. E hoje a questão de considerar o matrimônio como algo digno é piada para muita gente. Ser fiel, manter o casamento, procurar resolver os problemas conjugais para se viver de um modo feliz, de um modo estável, duradouro, glorificando a Deus, buscando exaltar o nome do Senhor, para muita gente é piada. Fala, o que é isso, rapaz? Nós estamos no século XXI, a liberdade, né? Já passamos aí pelos anos de liberdade sexual, né? da liberdade da mulher, sexual da mulher. Então, nós vivemos num período onde essa questão de manter o matrimônio digno já caiu de moda, né? Você fala, quanto tempo você é casado? Eu sou casado há 24 anos, 23 anos. Não acredito, sério, pelo amor de Deus, hein? Como que consegue um negócio desse? Aí o outro, 50 anos. Mas, pelo amor de Deus, isso é uma aberração, né, para o mundo pós-moderno, né? E as pessoas cada vez olham para isso como se fosse assim, sei lá uma vaca com a teta de 5 bicos, né? Um trem fora do natural. Que coisa estranha, né? O cara está casado há 50 anos, 50 vai fazer agora, né, Samar? Vai demorar um pouquinho ainda? 44, mas 44 anos já é chão, hein? Aí você fala, meu Deus do céu, por que hoje acontece essa postura, né, das pessoas não considerarem o matrimônio como algo digno de honra? Porque, na verdade, passamos por um processo de desconstrução, um processo onde tiramos Deus do nosso dia a dia, tiramos Deus da nossa casa, tiramos Deus das instituições,
e consequentemente, a gente acaba, então, desprezando tudo aquilo que vem desse padrão moral estabelecido pelo Criador, né? Então, a partir do momento que há essa descriminalização, né, do adultério, porque enquanto a sociedade considerava isso, inclusive, como um crime, então você tinha lá um freio a mais, né? Mesmo que as pessoas não temessem ainda a Deus, mas você tinha ainda um freio a mais. A partir do momento que isso cai, então virou carne de vaca, então aí, não acontece nada, e eu tenho que aproveitar a vida, e aí começa a inculcar e mudar a visão ética da sociedade, de que o hedonismo é a bandeira da vez, né? Você tem que buscar o seu prazer, você tem que buscar a sua satisfação, né? A liberação sexual é uma demonstração de maturidade da sociedade, né? É assim que eles vão apresentar, mesmo que na verdade seja uma demonstração de barbaridade, né? Os animais é que não têm parceiro e não criam família, e dependendo daquilo que você está falando, você tem que, inclusive, depois que o animalzinho dá a cria, você tem que separar logo, porque senão o pai come, né? De comer mesmo. Eu lembro lá no período da África, lá a gente começou a produzir matriz de coelho, e quando era para a coelhinha dar os filhotes, você tinha que tirar o macho, porque senão o macho ia lá e comia todos os filhotes, principalmente os filhotes machos, né? Então, você fala, isso aí é uma postura animal, e é o que o ser humano desprovido de Deus e do temor a Deus acha como maturidade para a nossa sociedade, entendeu? Então, infelizmente, é isso que nós estamos vivendo. E Denis Pereira vai dizer, olha, o sétimo mandamento é essencial para a formação e para a manutenção da estabilidade social. Nós sabemos que o divórcio é muito caro para a sociedade, porque ele gera problemas e desequilíbrios sociais que depois toda a sociedade tem que pagar por isso. Essa estabilidade social é desfeita à medida que o casamento, que o matrimônio é considerado algo desprezível, né? Então aí você vê jovens engravidando cada vez mais cedo, crianças abandonadas num número exorbitante, você vê descaso, crianças se envolvendo cada vez mais cedo com práticas também de sexualidade, com drogas, com evasão escolar, porque não tem a figura da família ali para conduzir, pobreza. A gente tem uma pesquisa relacionada que as mulheres que passaram por divórcio geralmente perdem em ganho de manutenção financeira. A mulher acha que vai, agora sozinho, agora eu vou voar, vai voar de sei lá o quê, né? De teco-teco, porque a tendência é dividir a sua renda, é gerar gastos desnecessários, ou seja, cria uma desestabilidade social, né? Você tem que construir mais creche, porque a mãe agora está divorciada, ela tem que correr atrás do pão, então ela tem que trabalhar o dia inteiro, aí essa criança lá, bebezinha, tem que ter um lugar, então aí você tem que aumentar o número de creche, aí esse número de creche aumenta a possibilidade dessa criança crescer sem uma estabilidade familiar, né? A mãe que deveria estar ali com a criança amamentando, instruindo, já não está mais lá, né? Chega à noite, essa criança já não tem mais a estabilidade de um ambiente familiar, ou seja, o divórcio, o adultério, ou seja, tudo aquilo que o sétimo mandamento tenta preservar na moralidade, acaba sendo destruída quando as pessoas desprezam isso. Não sei se eu consegui aqui apresentar de uma maneira mais clara para os irmãos, mas
hoje, o considerar o matrimônio como algo desprezível, como a sociedade tem feito, tem gerado uma desestabilidade, não só familiar, mas social. Segundo objetivo do 7º mandamento, segundo o Dennis Prager coloca lá no videozinho dele, é a proteção da família e da unidade familiar, né? Que é algo que nós temos visto, né? Hoje você tem que tentar fazer um malabarismo para ensinar para as crianças que vivem num contexto mosaico, família, de que aquilo é família, né? E aí você cria aquela falsa impressão de que pai é quem cuida, de que família é quem vive junto com a gente, né? E eu acho que daí que vem, então, essa história que agora cachorro e gato, periquito, macaco, cobra, faz parte da família, né? Porque você vai quebrando os critérios da formação da essência. Então, quem vive com a gente é família, né? Aí eu até contei a história aqui do Adriano, né? Que está lá escutando. Ô, meu amor, oi, linda, você veio me visitar. O menininho dele de não sei quantos anos estava, 4, 5 anos. Ele falou, mas será que ele está falando para a irmãzinha, porque tem uma irmãzinha mais nova, né? Será que ele está tão carinhoso assim com a irmã, né? Deixa eu ir lá ver. Foi lá no quarto, ele está conversando com uma formiga. No quarto dele, uma formiguinha apareceu lá. Oi, coisa linda, que maravilha, você veio me visitar, tal, não sei o quê. Daqui um dia está com a barata, está com, né? Está ali com qualquer inseto. Porque se está morando com a gente, é da família. Acho que vai agregando esses princípios que dali a pouco você dá mais valor para a formiga do que para a irmã, propriamente. Então, isso quebra essa unidade familiar, né? O fato de você, eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho os meus irmãos. Isso aqui é uma unidade familiar. É aqui que eu vou ter aconchego, é aqui que vai estar a fonte do meu socorro, é aqui que eu posso contar para apoio, para ensino, para instrução, né? Para amparo no momento de dificuldade, né? Aí hoje você vê as famílias totalmente mosaicas, e aí eu passo uma dificuldade, eu falo, meu Deus, eu vou recorrer para quem? O último marido da minha mãe? Ou meu pai, que eu não sei nem onde está? Quebra a unidade familiar. E aí depois você fala, por que os homens hoje não têm mais esse pudor e esse padrão de preservação da unidade familiar? Por que os homens se decidem sair de casa com uma facilidade, como se troca de cueca, né, quando usa cueca? Por que os caras fazem um negócio desse? Por que se quebrou essa situação? O cara simplesmente fala, rapaz, essa mulher está me dando muito trabalho, esse negócio de filho, pensei que não era assim, é muita obrigação. Quer saber de uma coisa? Tchau. Vai embora. Não tem mais nenhum pudor nesse sentido, nenhuma responsabilidade mais, nenhuma postura de temor a Deus, de proteção familiar. Não tem. A mulher se vira, é o problema dela. E a maioria desses caras ainda some no mundo que não deixa nem endereço para ninguém correr atrás para pedir pensão. E para a nossa sociedade, isso é viver, isso é o padrão. Olha que coisa linda. Essa unidade familiar, não, seu pai pega muito no seu pé. Nossa, sua mãe te liga toda hora querendo saber onde você está. O que é isso? Como se fosse uma aberração o cuidado familiar. Isso é fruto que nós estamos vivendo hoje. Também ele vai dizer que um dos objetivos do 7º mandamento é a proteção emocional dos cônjuges e dos filhos. Eu não sei se você já observou, criança pequena, que quando ele sente que o pai e a mãe não estão bem, ele fica empurrando o pai para ficar perto da mãe, pega a mão da mãe e a mão do pai, põe para ficar junto, né? Às vezes o pai e a mãe estão sentados lá assistindo televisão, ele vem, sobe em cima, empurra a cara do pai para beijar a mãe.
Já viu isso acontecer em algum lugar? É mais comum do que a gente imagina. O que a criança está querendo expressar de alguma forma? Que ele está sentindo que o negócio não está bom. Porque se ele vê o pai e a mãe sempre tratando de um modo carinhoso, andando de mão dada, o pai ajudando em casa, a mãe servindo, um servindo ao outro, é capaz dele pegar e querer separar os pais, porque ele quer atenção para ele. Mas se ele vê que o negócio não está bom, o que ele tenta fazer? Juntar. Isso já é uma demonstração de que está tendo um problema emocional ali com esse filho. Né? Oi? Via que o pai e a mãe estão discutindo, ia lá e tapava a boca de um, tapava a boca do outro. Eu não quero confusão, porque vocês é um padrão de unidade. Se vocês brigam, o que vai sobrar para mim? Não é verdade? Então, a criança, ela mostra isso. E o 7º mandamento tem como objetivo aí moral também essa proteção emocional. Né? Eu fico imaginando a cabecinha, né, de uma criança, quando, principalmente com guarda compartilhada, que fala assim, esse final de semana, então seu pai vai te buscar. Ah, tá bom. Aí o pai chega e fala, filhão, essa aqui é a minha namorada. E o pai vem buscar a criança para passar o final de semana com a namorada. Aí dali a algum tempo, essa namorada já não é mais, essa aqui é a outra namorada. Aí você fala assim, o que ele está passando emocionalmente para esse filho? Esse filho vai querer ter uma família dentro do padrão estabelecido pelas Escrituras? É lógico que não. Ele está vendo que o pai dele está cada dia com uma namorada diferente e aparentemente está feliz, porque o pai só vem de final de semana, né? E só vem para fazer coisa legal. O ter que acordar cedo para levar para a escola, mesmo com frio de 9 graus, 6 graus, 5 graus, fica para a mãe. E aí o bonitão, né, vem só de final de semana, cada dia com uma mulher nova, e leva para passear no parque, para assistir um filme no cinema, para comer pipoca, para, pescar, para andar de bicicleta. A vida do meu pai é maravilhosa, é esse padrão que eu quero para mim. Eu não quero o padrão da minha mãe que fica pegando no meu pé para eu fazer lição de casa, para eu arrumar o meu quarto, para catar a sujeira do cachorro. Não quero esse padrão. E isso, emocionalmente, vai gerar um grande problema. Tem casos, né, crianças que estão sentindo que os pais já não estão bem, começam a ter problemas no colégio. Outros, mesmo grandes, voltam a fazer xixi na cama. Né? Tem vários casos nesse sentido. Ou começam a desenvolver algum distúrbio emocional, porque estão sentindo que o ambiente não está legal. Então, imagine, irmãos, dentro do contexto social que nós estamos vivendo, o tanto de problemas que nós vamos ter que colher e que já estamos colhendo por conta do desprezo ao matrimônio e da falta da observância da moralidade que o 7º mandamento nos traz. Dennis Sprague ainda vai dizer que o objetivo do 7º mandamento é a exaltação do matrimônio como instituição divina. E aqui está o ponto que gera para aqueles que defendem as ideologias contemporâneas, né, antifamília, o principal ponto. Por que eu quero tanto destruir o casamento? Porque o casamento me conduz à ideia da necessidade de Deus. A necessidade de que o Senhor me abençoa. Né? Tanto que a gente viveu agora recentemente essa questão da pandemia, né? Então muita gente casou, e aí só no civil, e tal, mas mesmo assim parece que fica um vazio no negócio. Ela fala, mas e o religioso, gente? Cadê? Né? Então, sente, mas a população em si, a sociedade em si, está cada vez mais desprezando isso, né? Ou então acaba distorcendo, né? E aí leva lá qualquer guru lá, você não faz meu casamento? Né? Para fazer uma cerimônia dita religiosa,
simplesmente para suprir uma necessidade que está lá no mais profundo do nosso coração, mas que no dia a dia mesmo não é considerado digno para mim, né? Então, quando se diz, olha, não adulterarás, ou considera o matrimônio como algo digno de honra, você está, na verdade, exaltando o próprio casamento como uma instituição determinada por Deus. E por isso é uma das instituições mais atacadas pelos descrentes, por aqueles que desprezam a Deus e a sua palavra, né? Tanto é que querem descaracterizar. Quer falar alguma coisa? E vice-versa, né? Então, você vê que foi um processo que descaracteriza, né, um padrão do matrimônio na visão que o próprio Deus estabelece, né? A gente vai ver logo lá em Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver daqui a pouquinho, um padrão, inclusive, cronológico, né, de manutenção para benefício do casal, né, para ser um instrumento, e hoje em dia está totalmente desestruturado. Porque o cara defende uma honra, mas não honra o matrimônio, né? A distorções que a gente tem aí dentro da nossa sociedade. E você pode ter certeza que o pessoal ainda que defende isso é um pessoal ainda mais conservador, né? Um conservador meio sem noção de Deus, né? Porque o pessoal de outras ideologias vai ainda que você acha que ela precisa de alguém defendê-la? Né? Isso é uma maneira dele querer se impor sobre ela, para lá e vai. A discussão não acaba nunca, porque a partir do momento que você tira o padrão moral de Deus como o referencial, é aquilo que nós já estamos falando aqui desde o início, nós nunca vamos chegar num acordo, porque o seu padrão ético, de acordo com a sua cosmovisão, nunca vai bater com o meu padrão ético. A única solução possível é adequar o seu padrão ético ao padrão de Deus e adequar o meu padrão ético ao padrão de Deus. Aí a gente vai começar a conversar no mesmo tom. E por último, segundo Dennis Prager, o objetivo do sétimo mandamento é trazer uma analogia com relação a Deus com o seu próprio povo. A manutenção, então, de fidelidade, de proteção, de provisão, que o casamento deve promover um ao outro, aponta para esse relacionamento também de proteção, provisão, de bênção, de fidelidade que Deus tem para com o seu povo. Não é à toa que em vários momentos do Antigo Testamento, quando o povo de Deus deixa a fidelidade para com o Senhor, a analogia aplicada, a analogia apresentada é que o povo de Deus foi adúltero, né? O caso mais explícito é o caso do profeta Oséias, onde Deus usa ali a vida do profeta para demonstrar a infidelidade da sua noiva para com ele, né? E mostrar todo o adultério que o povo estava vivendo. Nós vemos também, inclusive no Novo Testamento, Tiago falando sobre infiéis, né? Essa ideia de adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo se constitui inimizade com Deus? Ou seja, se você se amar qualquer outra coisa que não seja o Senhor acima de todas as coisas, você se torna adúltero nesse relacionamento de fidelidade que deveríamos ter para com Deus e que o casamento, de certa forma, serve de analogia. Tudo bem? Então, 5 objetivos aí que, na verdade, aponta para o princípio moral do sétimo mandamento. Preservação da família, do casamento e benefício para a sociedade. Então, o princípio moral, por que eu vou guardar o sétimo mandamento? Porque isso vai gerar benefício para mim, benefício para a minha família, benefício para a sociedade, e o exemplo para a sociedade, e, consequentemente, também no meu relacionamento com o próprio Deus, uma vez que a minha infidelidade conjugal acaba gerando também um empecilho na minha comunhão
com o próprio Deus que exige de mim essa fidelidade. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então vamos lá, vamos caminhar aí, pegando um pouco mais do Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 138, e aí começando a trabalhar com alguns deveres. Então, quais são os deveres exigidos no 7º mandamento? Segundo o texto do Catecismo Maior de Westminster, os deveres exigidos no 7º mandamento são, então vamos lá pontuando aqui, eu dividi aqui para que fique mais didático. Então, primeira coisa, castidade no corpo, mente, afeições, palavras e comportamentos. O 7º mandamento, quando diz não adulterarás, traz como bagagem, obviamente, a ideia de que eu preciso viver em castidade, em santidade. Eu preciso dominar o meu corpo, minha mente, meus desejos, minhas pulsões, né, o meu comportamento, para que eu não venha dar, ou como Paulo vai chamar, não venha defraudar, né, o meu próximo, oferecer aquilo que eu não posso dar, né, ou fazer o outro passar uma vontade que eu não consigo suprir. Então, uma postura de castidade, uma postura de sanidade em relação às questões relacionadas aos desejos e às pulsões. Nós sabemos que todos nós somos dotados aí de hormônios e consequentemente, temos pulsões, temos inclinações, desejos, né? O fato de ter tudo isso não é pecado, mas a partir do momento que você não tem um domínio próprio sobre essas pulsões, esses desejos, essas inclinações carnais e dá vazão a tudo isso, aí você cai na prática de desrespeito a si, desrespeito aos outros e, acima de tudo, desrespeito com o próprio Deus. Então essa castidade aí no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento aponta para uma atitude não só externa, mas também interna de procurar ter domínio sobre as suas inclinações naturais. Essa castidade vai apontar, obviamente, para a ideia, quando fala do corpo, né? Do seu tipo de vestimenta, por exemplo, né? Que pode ou não trazer ou suscitar aí desejos ou pulsões em outros. A fé cristã é uma fé de testemunho, né? Não é aquela história assim, não, eu uso a roupa que eu quero, o pecado não está em mim, o pecado está no olho do outro. Então, eu vou sair aí mostrando metade do meu traseiro, não tem problema nenhum. Se alguém quiser olhar, o problema é de quem olhou, e o pecado está no olho de alguém. O padrão cristão é justamente o contrário. Eu tenho que andar de uma maneira que eu não faça ninguém tropeçar. A minha postura tem que ser de preservação, não só da minha santidade, da minha fidelidade, mas em relação ao outro também. Porque se eu faço alguém tropeçar, a Bíblia diz que ai de mim. Né? Que o meu padrão deveria ser um padrão casto, um padrão santo, um padrão equilibrado, moderado, de domínio próprio, de equilíbrio, para que eu não venha suscitar no outro nenhum tipo de postura que o faça pecar. Eu tenho que cuidar de mim mesmo para não pecar, mas ao mesmo tempo tomar cuidado para que eu não seja instrumento de tropeço para outros. Né? Então, o 7º mandamento, quando diz não adulterarás, não é simplesmente como os judeus faziam, né, pensar na perspectiva literal, se eu não tenho relação sexual com uma pessoa que não seja o meu cônjuge, tudo bem. Agora, se eu vivo uma vida totalmente sensual, no modo de agir, no modo de falar, no modo de vestir, é problema do outro. Eu vou viver a minha vida sem problema nenhum. E, na verdade, quando você olha para a Bíblia como um todo, o princípio moral atrás do 7º mandamento nos aponta para uma vida modelo quanto à questão da sexualidade. Então, as palavras, comportamento, é tão difícil hoje, né? Principalmente num contexto, às vezes, fora do ambiente religioso, aonde você chega e fala, às vezes, alguma situação, as pessoas sempre tendem a procurar ou a inclinar aquilo para uma situação maliciosa, uma situação sensual. Tem hora que você entra quieto e sai calado para evitar confusão.
Hoje mesmo eu fui comprar uma flange para trocar lá em casa, lá, questão de um vazamento. E aí, o ambiente talvez de loja, assim, quando tem muito peão, o trem já é meio complicado, né? Você junta meia dúzia de peão, o negócio vira tal. Eu acho que os caras estavam com frio, não sei o quê, aí um já ficou mais perto do outro, encurujado assim, aí um já solta, né? Eu falei, ei, estão com frio? Aí o outro já emendou um negócio e já foi para malícia. Eu peguei a minha flange, falei tchau e fui embora, porque se você dá trela, vira uma situação de malícia e de desrespeito, inclusive. Então você não pode nem falar, e aí, está com frio? Dependendo do cara que você falar isso, o cara sempre vai, como diz aquele personagem lá né? Só pensa naquilo. Né? E dentro da ideia do guardar o sétimo mandamento, eu também tenho que tomar cuidado com minha mente, as minhas palavras, o meu comportamento, para não gerar, inclusive, no outro, uma perspectiva de pecaminosidade. Tudo bem, irmãos? É um negócio extremamente complicado, principalmente quando você lida com gente que não teme a Deus, que parece que tudo é malícia pro cara. Tudo. Tudo que você vai falar, o cara vai para o outro lado. Não dá para conversar com esse cara, meu amigo. Já conviveu com gente assim? Lá no trabalho? Tal? Agora, o pior de tudo é quando o crente é esse cara. Porque tem. E aí acaba conduzindo outros a pecar, né, mesmo que seja por pensamento. Então, cuidado. Esse é um dever exigido na guarda do sétimo mandamento. O que mais? A preservação dessa castidade em nós mesmos e nos outros. É aquilo que eu já mencionei. A prática cristã é uma fé de testemunho, onde eu tenho que cuidar de mim mesmo e cuidar também dos outros. Então, eu como pai, eu preciso preservar a minha castidade e preservar a castidade dos meus filhos, da minha filha, da minha esposa. Né? Se na primeira vez você já apresentar uma situação fulana, não cabe você usar uma roupa desse porte. A tendência é que depois você não vai ter problema. Agora, se você aceitar um negócio desse, ou como muitos maridos fazem, comprar a roupa indecente para a própria esposa, porque tem marido que faz isso. Né? Parece que gosta de mostrar a esposa para os outros. Né? Compra um vestido de plástico transparente, então, logo de uma vez. Né? Põe lá. Não. Mas aí tem gente. E qual que é o meu dever? Preservar a castidade no meu corpo, na minha mente, nas minhas afeições, nas minhas palavras, no meu comportamento, e também nos outros. A gente vê, às vezes, pais incentivando menininhas, né? Geralmente é menina, mas principalmente as menininhas, pequenininhas, 3 aninhos, a dançar músicas sensuais. Né? A internet está cheia de videozinho assim, que você vê. Inclusive, eu acho que teve um vídeo, né, confrontando aquela política da pátria educadora, onde mostrava que nas escolas, programas folclóricos, na verdade, incentivava a prática de músicas sensuais para crianças. Né? Meninos, né, incentivando a imitar, né, artistas que vivem dessa fatia artística promíscua, né, que usa da sensualidade, que usa do rebolado, que usa do coisa, que não é só dos nossos dias, né? Isso aí sempre teve, né? O pessoal fala da ditadura, não sei o que. Na ditadura não tinha Rita Cadillac, gente. Não tinha Gretchen. Todo sábado no Chacrinha, no Bolinha, né? Remexendo lá e tudo mais. Então, toda geração teve isso. E aí, só que aí o que acontecia? As famílias de bem não incentivavam as filhas a fazer um negócio daquele. Hoje, qual que é o problema? Né?
as famílias incentivam, porque já perdeu esse padrão de castidade, esse padrão de sensibilidade. Então, dentro dos deveres de guardar o 7º mandamento, eu tenho que preservar a castidade em mim e preservar também nos outros. Né? Na sua responsabilidade, seja lá como professor, seja uma série de situações que do dia a dia que você deveria preservar, né? A castidade e o bom senso e o respeito e tudo mais. Eu lembro ainda quando criança, jovem, sei lá, adolescente, a gente tinha aulas de educação física e naquela época eram aulas de educação física não só por faixa etária, mas também por sexo. Né? Então, aulas de educação física para os meninos era separada da educação física das meninas, justamente para preservar um pouco essa questão da própria questão da castidade. Né? E eu lembro que as meninas, elas tinham lá uma roupa, um uniforme específico para fazer a aula de educação física, né? Que era ou aquela bermuda que era de abrigo, né? Que era da calça de abrigo, e tinha a bermuda, né? E além da camiseta tinha um colete, tal, justamente para preservar. E eu lembro muito bem que, geralmente, pelo menos na escola eu estudava, a professora de educação física para as meninas e o professor de educação física para os meninos. Veja, é um simples detalhe, mas que mostra uma preocupação, inclusive, da instituição na época, de preservar algumas situações daquela menina que está virando mocinha, né? Para preservar, inclusive, o início da puberdade dela, aquelas mudanças naturais do corpinho dela, que ainda não tem seio suficiente para usar lá um sutiã ou qualquer uma situação, mas ao mesmo tempo colocava um colete que lhe permitia não constrangê-la, né? E uma série de situações, horários separados, com professora do mesmo sexo separado. Hoje em dia, meu amigo, não tem mais esse cuidado. E outra, não tem nem mais o pudor no sentido da própria roupa. Você vê, inclusive, as equipes, né, de esportivas, profissionais, lançando moda, e umas modas que cada vez fica mais esquisita no sentido da castidade. Né? Houve um tempo que jogador de seleção brasileira de vôlei, né, tinha uma roupa pelo menos mais decente, né? Eu acho que o termo é esse. Não que hoje não seja indecente, mas hoje acaba sendo muito mais sensual do que era antigamente. E as pessoas, e daí? Qual que é o problema? Não tem esse pudor. Dentro da preservação do 7º mandamento, deveria ter. Se você é o professor de educação física, você é diretor de aluno, presta atenção lá no uniforme que você está colocando para suas crianças usar, né? Se preocupe com essa situação da manutenção da castidade na vestimenta, né? São situações que deveríamos ainda tomar cuidado se queremos, de fato, preservar aí o padrão moral do 7º mandamento. Tudo bem até agora, irmãos? O assunto é amplo, né? Mas vamos caminhar mais um pouco. A vigilância, qual que é o dever ainda exigido no 7º mandamento? A vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. Em Mateus, Jesus trazendo uma nova interpretação, né, para o não adulterarás, contrário ao padrão que os fariseus estavam apontando naquele momento, diz, olha, se você olhar com intenção impura no seu coração, você já adulterou. Né? Então, dentro da visão bíblica, o guardar do 7º mandamento é ter vigilância sobre os seus olhos. Existem situações no dia a dia que você vai ser pego de surpresa, mas você tem que estar
vigilante sobre isso, né? E dentro daquilo que for possível, preservar a castidade, né? Um dos exemplos bíblicos dessa questão da preservação da castidade é aquela situação deplorável que Noé se colocou, né? Noé encheu a cara, bebeu todas, ficou nu, e aí seus filhos então viram a nudez do seu pai e começaram a tirar sarro daquela situação, enquanto outros dois foram de costa para cobrir o pai, para preservar a nudez e tal, preservar essa castidade. E você vê que aquele que acaba desrespeitando, né, a nudez do pai, acaba sofrendo maldição por conta disso. Então veja, essa preservação, irmãos, da vigilância também em relação aos outros, né? Existem situações que às vezes as pessoas não estão se apercebendo, mas que você pode muito bem ser instrumento para preservar a castidade e a vigilância, né? Eu lembro de uma situação na mocidade, na igreja, talvez a Clarissa vai se lembrar disso. A gente estava participando de um processo de evangelização de uma moça que tinha algumas perturbações, tanto espirituais quanto psicológicas. E aí nós fomos fazer uma reunião de oração na casa dela, e ela tinha tido uma crise, né? E estava inclusive o pastor lá e tal. E não sei se você vai lembrar isso, nós estávamos numa roda, e aí começamos a orar, e não sei porquê das contas, ela estava com uma roupa, acho que emagreceu muito e tal, uma roupa que não deveria ser a mais adequada para ela, e no movimento que ela fez, um dos seios dela ficou exposto. Né? A alça cai, né? Tá de mão dada, orando, não sei o quê, uma da alça caiu, e o seio ficou exposto. Estava na casa dela, com problema já emocional, parará, papapá. E aí, pega todo mundo de surpresa. O que acontece? O primeiro que viu, deu um toque acho que a Miriam que estava junto, uma das conselheiras, e a própria conselheira então já ficou na frente dela, tirou da mão da outra, já recompôs ela, abraçou ela e ficou com ela protegida, para que aquela situação não acontecesse de novo. Hoje, se isso acontecer, o cara dá o toque no outro, vai lá, né? E enquanto o pastor está orando, os outros estão se aproveitando de olhar para a moça. Então, mudou esse padrão, irmãos, do desrespeito, né? Com a castidade dos outros, né? Às vezes você vê aí situações, né, que acontecem ou por conta do descuido, ou por conta da idade senil, né? Senhoras que vão ao banheiro, aí vem com a saia embolada, aparecendo o traseiro, aí a molecada, ninguém vai lá preservar, puxar a saia da vovó, né? Uma série de situações que é princípio da vigilância para preservar o sétimo mandamento. Então, a gente vive uma sociedade doente, né? Onde parece que quanto mais pior, melhor. Quanto mais deplorável, parece que é o que a gente quer. Está todo mundo torcendo para o negócio ficar cada vez pior. E esses padrões de moralidade, de castidade, de preservação dos outros, né? Infelizmente, tem saído do costume. E aí a gente, infelizmente, fica à mercê dessa postura terrível. O catecismo ainda vai dizer que é dever exigido no sétimo mandamento a moderação, né? Essa temperança, a conservação da sociedade de pessoas castas. Ou seja, a ideia de não me unir àquelas pessoas que eu sei que têm uma postura imoral, né? Que tenha uma prática do cotidiano que você sabe que é malicioso, que é pervertido, que é desonroso, né? Tem pessoas que a cada
a cada 5 palavras que ela fala, ela consegue falar 6 palavrões. Para cada 5 palavras, ela fala 6 palavrões. Já viu isso? Né? A gente até, numa viagem recente, a gente chegou lá na praia, e aí, então, um monte de gente, tarará, chegou um pessoal, montou uma barraca próximo da nossa, e aí, de cada palavra que o cara falava, ele pôs um palavrão no meio. Aí a gente já estava incomodado com aquele negócio. Né? Falando, pô, vamos embora. Aí eu resolvi fazer uma brincadeira com as crianças. Falei, ó, toda vez que ele falar a palavra tal, na verdade, é um código que ele está dando abertura para o outro responder. É igual um câmbio. Quer ver? Presta atenção. Aí o cara fala, pô, eu não sei o que, pá, falava o palavrão. Aí o outro, pum, falava o palavrão. Aí devolvia a palavra para o outro. Aí toda hora que o cara falava o palavrão, a gente começou a falar câmbio, né? E eu sei que nós falamos 300 mil câmbio em 5 minutos de conversa. E aí, e alto, toda vez que ele falava, nós falava câmbio. E aí começou a incomodar o cara. E aí o cara, puxa vida, eu estou falando muito. E é um negócio já que está instalado na cabeça do cara. E aí, o que a gente faz? A gente acaba tolerando, aceitando, e às vezes dentro do nosso convívio, a gente aceita uma postura dessa, né? sem ser, no mínimo, um instrumento para mudança. A gente acaba se associando, né, com pessoas que são impuras. Irmãos, e é algo assim, endêmico. Né? Você vai na universidade, e aí você conversa com... Vai bater um papo com um universitário hoje. Pô, o cara está na universidade, cara. Num ambiente acadêmico, que deveria ter toda uma formalidade. O cara só fala palavrão. E como se aquilo fosse descolado. E aí, você vê garotas, meninas ainda, no colégio. Você vai no 9º ano, na 8ª série, né? Você vai no colegial, você vai conversar com as meninas, cada 2 palavras, 3 palavrão. E como se fosse assim algo natural. E aí a gente acaba nos associando a essa turma e entrando na prática, às vezes sem perceber. E não nos preocupamos em conservar uma sociedade de pessoas castas. Porque se você começa a chamar a atenção e dizer para a pessoa que aquela palavra não precisa ser dita, para que você compreenda o que ela quer dizer, né? No mínimo, de 2 uma, ou ela vai te tirar do convívio, que para você talvez seja uma sorte, né? Ou ela vai mudar. Mas tem pessoas que aquilo é tão natural, que aquilo faz parte do dia a dia. Se ela não falar, parece que ela não conseguiu se expressar. E aí você fala assim, pastor, mas isso acontece só com os alunos? Não, começa com o infeliz daquele cara que se diz professor, porque aquilo lá é um bandido. Porque o cara já começa dando a aula, já soltando um palavrão. Aí a turma, pronto, aí ele ganhou o respeito da turma. Ele ganhou o respeito da turma não pelo conhecimento acadêmico que ele tem, a capacidade didática que ele tem de passar o conteúdo, mas porque ele falou um palavrão. Observe alguns dos, entre aspas, filósofos contemporâneos que têm repercussão midiática. Todos eles falam palavrão. Como se fosse assim. E o pessoal paga para assistir uma palestra do cara, porque sabe que ele vai falar um palavrão. Peraí, meu amigo, devolve meu dinheiro, cara. Eu estou pagando para isso, mas a sociedade
curte, né? Curte e acha isso interessante. Quanto mais eu vou dando vazão a essas conversações ilícitas, né, essa falta de temperança, mais eu vou me inclinando para as práticas de outras pulsões. Tá certo? O que mais que o catecismo diz aí? Os deveres exigidos no 7º mandamento. A modéstia no vestuário. Saber se vestir, não no sentido da moda, não no sentido de mas no sentido da decência, né? Eu escrevi um devocional uma vez, A Moda de Deus, não sei se você lembra disso, né? Onde justamente não existe um padrão, igual o pessoal de algumas igrejas fala, não, mulher não pode usar calça, só tem que usar vestido comprido. Aí pega um vestido de, sei lá, compra lá aquele pano que a gente estica aí para fazer decoração, laica, aí compra um trem e faz um vestido de tubo daquilo lá. Né? Da grossura de um dedo fino e põe no corpo de um javali. Meu amigo, dá para ver até as estrias. Ah, mas eu estou de vestido longo. Mas não importa que o vestido é longo. Deus, na moda de Deus não existe um modelito. Na moda de Deus existe princípios. Da decência, né, da castidade, de algo não sensual, de algo que não induza ninguém a um pensamento ilícito, que não exponha nenhuma parte indecorosa. Então, existem princípios, não tem um modelito, tem que ser porque às vezes uma calça comprida é menos sensual do que um vestido comprido. Quer ver? Nossa, tem hora que, olha, tinha hora que eu queria ser mais João Batista. Casamento hoje é uma desgraça. Porque mesmo que você chega para a noiva e fala assim, ó, como que é seu vestido? Lembre-se que é uma cerimônia religiosa, tenha prudência no seu vestido, tarará, tatatá. Não, pastor, pode deixar. Mas sempre vem uma madrinha barraqueira, que parece que saiu, sei lá da boate azul. Né? Rapaz, teve uns últimos casamentos que eu fiz assim, que eu quase falei, ó, não dá para fazer. Por respeito aos outros. Porque chega a ser ridículo. E ela ainda, a infeliz vai, aluga o vestido uns 6 meses antes de casar, fica ansiosa, engorda, aí vem com o negócio assim, ó, que se os botões sair, mata um. Se explodir, deixa cego. Cadê o senso? E aí você fala assim, às vezes é mulher casada, aí você fala para o marido assim, meu amigo, você não viu isso em casa? Não. Parece que quer se aparecer mais que a noiva. Sabe aquele negócio do despeito? Eu sou madrinha, mas eu vou chamar mais atenção do que a noiva. E aí vem com um tipo de vestimenta que você fala assim, meu amigo, isso aí não é inapropriado. Sei lá, dependendo de onde for, você nem entra. Aí o cara vem na igreja, ou vem numa cerimônia religiosa. Tem umas que você fala assim, pode assentar, fica em pé, porque se sentar, fica um par de vasos em pé lá, bonitão. Pode sentar, estou bem. Porque se faz isso, se come uma coxinha a mais no casamento, então, já era. Meu amigo, todo mundo tem bom senso, fala sério. Todo mundo sabe o que passou da temperança, o que destempera. Se você está em dúvida, então não vai.
Eu costumo dizer para as meninas em casa, o simples fato de você olhar no espelho e falar assim, deixa eu perguntar para o meu pai. O simples fato de você pensar em ter que perguntar para mim, já é a resposta. Porque se você tiver que perguntar, é porque você já tem uma pulguinha ali. Porque se você está com a roupa segura, eu não tenho porquê de perguntar. Você é pai feliz da vida. Agora, se já está com uma pulguinha, vou perguntar, pai, eu posso? Já perguntou, já errou. Porque já gerou, no mínimo, um questionamento. Você mesmo já não ficou seguro daquele negócio. Tanto que você precisa do aval de alguém. Então, o senso todo mundo tem. E dentro do padrão da preservação do 7º mandamento, você tem que ter um bom senso nesse sentido. E essa modéstia, essa temperança, essa postura casta também no vestuário. Né? Tem gente que vem para o culto, como, sei lá, eu fosse passear na feira de sábado. Né? Ou como se fosse dia da faxina, onde você põe aquela roupona que você vai fazer dentro de casa, lá que você está fazendo faxina, ninguém vai nem te ver. E tem gente que vem na igreja como se estivesse indo para a faxina. Aí você fala, meu Deus do céu. Não que ninguém vai, meu Deus, vai fazer alguém. Não, mas é pela manutenção da castidade do ambiente. E geralmente as pessoas vêm, ela vem desfilando. Chega atrasada. Pode ver. Porque ela faz de propósito, porque ela quer desfilar. Então ela não chega no horário, ela chega atrasada. E aí, como geralmente chega atrasada, aí ela procura um lugar mais na frente. Aí ela vem e atravessa a igreja. Com o tamanco, com... como que chama? De cavalo lá? Hã? Não, então. Aqueles tamancão que parece cavalaria. Aí pode estar a gente orando, em expressão de aí, vem aquela cavalaria passando no meio assim, olha, aí pronto. Aí o pessoal fala, não acredito. Nem se fosse simplesmente para reprovar aquela atitude, pronto, já quebrou o ambiente. Então, esse bom senso, irmãos, né? Essa questão muitas vezes o feminismo fala, eu visto do jeito que eu quero, tem que ter liberdade, o problema está nos outros. O problema está no ser também. Porque a perspectiva cristã é de cuidar de mim e cuidar dos outros. Preservar a mim mesmo, a minha imagem, e ao mesmo tempo não ser pedra de tropeço para os outros. Então eu preciso ter essa temperança. Ainda dentro... Alguém? Não? Ainda dentro desses deveres exigidos no nosso catecismo, então é exigido o quê? O casamento daqueles que não têm o dom da continência, o amor conjugal e a coabitação. Ou seja, o casamento, irmãos, dentro da perspectiva católica, o matrimônio dentro da perspectiva católica, até como sacramento, ele visa apenas a procriação. O principal objetivo dele, dentro da visão romanista, é a procriação. Na visão protestante, o casamento, além de evitar a imoralidade, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 7, além de gerar a castidade, ou seja, preservar o padrão, né, de manutenção daquilo que é de bom senso, serve para procriação, mas também para satisfação sexual do cônjuge, ou dos cônjuges. O sexo, dentro de um contexto de casamento, é algo apresentado pelas Escrituras como fonte de suprimento emocional e de satisfação sexual. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 7 que
A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim o marido, e o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. E que ambos devem suprir uns aos outros e não devem, inclusive, privar do convívio e da coabitação. Com exceção apenas se houver um mútuo acordo por um breve período para se dedicar à consagração, à vida de oração. Mas depois se ajuntar justamente para que o Satanás não vos tente por conta da incontinência. Então, a vida sexual dentro do contexto de casados é incentivado pelas Escrituras. Você pega Provérbios capítulo 5, você pega Eclesiastes capítulo 9, você pega o próprio livro de Cantares, 1 Coríntios, Pedro capítulo 3, são todos ensinamentos que apontam para que dentro do contexto do casamento, a coabitação ou a prática sexual, o amor conjugal, né, o sexo, é algo que deve ser praticado e praticado com vista não só à procriação, não só como meio para evitar a imoralidade, mas também para gerar satisfação nos cônjuges. Então, não é pecado o sexo dentro da realidade do casamento. E dentro da visão humanista mais conservadora, se você, por isso que todo tipo de método anticoncepcional é pecado, né, para eles, porque se você ter relação sexual com o seu cônjuge, mesmo dentro do relacionamento conjugal, casadinho, tudo direitinho, mas que não for para a procriação, é um pecado. E a visão bíblica não é essa. E os nossos teólogos, né, que definiram aí o catecismo e também a confissão de fé, estavam cientes disso e defenderam essa posição bíblica de que o ato sexual dentro do casamento é algo também para satisfação do casal. Por isso é um dever, no preservar do sétimo mandamento, ter o casamento daqueles que não conseguem viver sem casamento, como Paulo mesmo diz, né? Quem é melhor casar do que viver? Abrasado, não é isso? Então aqueles que têm esses desejos e precisam, então que casam, não tem problema nenhum casar. Mas casando, então esteja ciente também da responsabilidade que pesa dentro das obrigações conjugais, inclusive do ato sexual dentro da vida conjugal. Tudo bem até aqui? O que mais? O trabalho diligente em vossas vocações. Pastor, o que isso tem a ver com o sétimo mandamento? Já ouviu aquela história assim? Mente vazia, oficina do diabo. E não só a mente vazia, mas a ociosidade também é uma desgraça, né? É a porta aberta para o adultério. Não é verdade? O que você faz? Nada. Aí você fica em casa o dia inteiro, sem fazer nada. Estou desempregado, mas estou desanimado para procurar emprego, não sei o quê, está muito difícil, não sei o quê. Tá. Aí a mulher sai para trabalhar, está lá se matando. Aí você fala, você que faz as coisas de casa? Não. Vem uma moça fazer a limpeza de casa. Aí você está lá, sem trabalhar, ocioso, né? E vem a moça para limpar a sua casa, a mulher está trabalhando, se matando lá para pagar as contas, você está lá. Ai, pastor, fulano, olha para fulano, está deprimido. Tá, deprimido. Aí a mocinha vai lá fazer a limpeza, dali a pouco, olha o escândalo, pronto. Aí você fala, mas por que aconteceu? Pastor, eu estava desempregado, né? A gente fica sem fazer nada, né? Aí fazer o quê, né? A gente estava meio desanimado, não saía. Aí a mocinha, a diarista vinha uma vez por semana, né? Cada dia mais parecia que ela estava mais bonita. Já viu, né? A moça foi, aí pôs uma musiquinha sertaneja lá, me animou. Falou, eu vou pôr uma musiquinha aqui, para o senhor está tão jururu. Aí já vai. Aí já foi, na verdade. Então veja, a ociosidade
também é um problema. Então, o trabalho diligente em nossas vocações. Porque mente vazia, oficina do diabo, e caboclo sem serviço, dá trabalho. Procura problema. Quem não tem problema, procura problema. Basicamente é isso. Né? É a mesma coisa. Adolescente, puberdade, se você não dá serviço em casa, vai dar problema. Ai, pastor, eu não sei o que eu faço com o Juninho, pastor. Entra naquele banheiro, não sai nunca mais daquele banheiro, pastor. Eu não sei o que tanto ele faz naquele banheiro. Falei, ó, cocô você pode ter certeza que não é. Porque isso é rapidinho. Dá serviço pro Juninho. Dá serviço, põe ele para capinar cafezal, para correr, andar de bicicleta, compra um skate pro Juninho. Ah, mas ele não sabe andar de bicicleta. Compra um velotrol pro Juninho, não tem problema. Dá um triciclo pro marmanjão lá. Mas põe esse moleque para fazer alguma coisa. Porque se não tiver um trabalho diligente, qualquer serviço para fazer, vai ter quebra do 7º mandamento. Você pode ter certeza. E começa a cronometrar o banho do Juninho. Ó, meu filho, 5 minutos dá para lavar até atrás da orelha. Sem problema nenhum. Vamos, que a água está cara, a energia está cara. Vai. Vamos sapecar aqui. Corre aí, vamos lá. Não fica dando sopa aí não. Pronto. Porque se o dedo deu bobeira, vai ter quebra do 7º mandamento. O evitar todas as ocasiões de impureza e resistir às suas tentações. É um dever na guarda do 7º mandamento. Evitar a aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Fugir da impureza. Quer ver alguns textos nesse sentido? Abra lá em 1 Timóteo. Como a gente tem um tempinho, vamos ver alguns versos aqui dessa sequência, porque não vai dar tempo de entrar no outro ponto mesmo. Então vamos lá, 1 Timóteo 2,9. Falando aí do vestuário, né? Então vai, 1 Timóteo 2,9. Da mesma sorte, no verso 8 é importante. Eu quero, portanto, que os varões, os homens, orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas ou vestuário dispendicioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Então veja, dentro da visão geral da Bíblia, o se vestir com modéstia e bom senso é um dos deveres para se preservar o 7º mandamento. Tudo bem? Ainda nas cartas pastorais, capítulo 5, 1 Timóteo 5, 13. Alguém pode ler aí? Vamos ver, vamos ler junto, né? 5, 13 e 14. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, aqui o exemplo de que a ociosidade, além da quebra do 7º mandamento, pode trazer vários outros problemas, que aqui no caso é a maledicência. Né? O falar o que não deve, ficar fofocando a vida alheia, que aí já engloba outros mandamentos. Mas o fato de ter um trabalho diligente, de ter um negócio para fazer. Esse negócio de ficar sem fazer nada é um perigo. E sempre tem alguma coisa para fazer. Né? Se o pastor não tem
nada para fazer em casa. Combina com o seu Ziel, tem a hortinha aqui, tem os vizinhos, as casas dos vizinhos que ele varre tudo. O seu Ziel já está quase virando quarteirão, que ele começa a varrer uma e fala, mas vai ter uma folha no outro. Esse dia mesmo, o senhor e o seu presbítero Clodoaldo, não foi? Varreu tudo aqui, a rua aqui, as vizinhas tudo. Teve uma vizinha que acordou um pouco mais tarde, abriu assim o portão, até assustou. O que aconteceu? Nunca a calçada dela ficou tão limpa igual aquela. Ele olhou, estava todo mundo limpo, e falou, o que aconteceu? Aí perguntou, falou, não, o seu Ziel varreu aí para a senhora. Nossa, porque essas vizinhas tudo porca, ninguém varre nada, e hoje aqui está tudo limpinho. Ainda falou assim, não foi, seu Ziel? Então, ó, se não tem serviço em casa, vem aqui que vai ter serviço. O seu Ziel vai arranjar um serviço para você. Você pode ter certeza disso. Não tem serviço, seu Ziel? Bastante. Então, beleza. Tito, capítulo 2. Tito 2, 4 e 5, para a gente terminar. Ainda falando, né, para as mulheres, vamos ver aqui, ó, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, ou seja, a temperança sempre aí, né? Verso 4. A fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí você tem tantos outros textos aí que você vai ver corroborando com essa ideia de ter uma vida casta, de fugir da impureza, como Paulo vai falar a Timóteo, né? De andar em novidade de vida, de uma maneira moderada, equilibrada, de uma postura sensata, honesta. Tudo isso são deveres, irmãos, para que a gente cumpra o 7º mandamento. O adultério, propriamente, para a gente terminar, né? O adultério, propriamente, é o último estágio de uma sequência de pecados. Vou repetir. O adultério, propriamente, o fato de coabitar, de manter relação sexual fora do casamento, ou com, mesmo voluntariamente com alguém que você não deveria, ou com fornicação, ou qualquer tipo de prática indecorosa, a prática do adultério é a consequência, na verdade, é o fim, é o último estágio de uma sequência de outros pecados. Quando você começa a dar ouvidos à malícia, a dar, como o Tiago vai dizer, né? A flertar com a pecaminosidade, a tratar daquilo, a aceitar aquilo. Aí quando esse pecado coabita contigo, aí ele dá à luz, de fato, ao estrago maior. Ninguém sai da santidade para o adultério propriamente. Há um processo. O pecado do adultério ele vai te envolvendo. Ele vai quebrando alguns paradigmas, algumas verdades. Aí você fala, isso não tem nada a ver. Mas não tem problema nenhum. Não, comigo não vai acontecer. Não, só somos amigos. Ele falou aquilo, mas eu acho que foi sem intenção. As coisas vão a um flerte, a um namorico, a uma coabitação, para depois dar à luz ao pecado propriamente. Então, qual que é a ideia para preservar? Né? Dentro dessa postura, preservar a si mesmo, quanto o seu corpo, a sua mente, as suas palavras, o seu comportamento, porque antes de chegar ao adultério propriamente, nós vamos quebrando alguns princípios anteriores, dentre os quais a ociosidade, como nós vimos aqui, pode ser
um problema para dar start aí a uma situação pior. Se você está ocupado fazendo aquilo que deve, você não vai ter tempo para pensar besteira, essa é a grande verdade. Então, a vida frutífera, a vida operosa, é uma dos modos para a gente preservar a guarda também do sétimo mandamento. Tudo bem, irmãos? Semana que vem a gente continua mais um pouquinho, caminhando aí sobre esse assunto, entrando na pergunta 139, que trata quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento. E aí nós vamos ver que a lista é grande, né, e que a gente tem que estar atento.